Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu achei esse livro que faz parte de uma conferência que eu fui, conferência da Escola da Sabedoria. É um livro de Mike Murdock que faz parte da minha história antiga com Deus. E a minha mãe guardava esse livro, né, esperando o meu retorno novamente a Cristo. Daí foi o período que eu me afastei um pouco de Deus e eu acabei achando novamente esse livro nas coisas dela e peguei pra mim. E essa semana eu decidi ler. E é um livro muito interessante que tem partes da palavra de Deus, aonde de uma forma resumida e bem objetiva, nos apresenta a importância de buscar a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus é a parte mais fundamental do ser humano para nossas vidas. Somos tolos porque somos humanos e pecadores. E a partir do momento que a nossa razão humana ela está à frente e não a sabedoria do alto, que é a sabedoria do Pai, a sabedoria de Deus para nossas vidas, nós acabamos tomando decisões não sábias. E é sobre isso, sobre buscar sabedoria para ter uma vida de sucesso, uma vida mais próspera, uma vida mais clara, né? À luz de obter sabedoria para ter vitórias nas nossas vidas, né? E a vitória é de uma forma abrangente, não somente em questão de prosperidade, questão financeira, mas em todo o âmbito da nossa vida. E aqui ele diz, ele fala sobre o livro de Provérbios. Tocando no ponto de Provérbios, também é um dos livros que eu resolvi ler esse mês. Por quê? Porque eu assisti no YouTube uma pastora, que ela, não estou lembrada do nome agora, mas ela falava sobre a importância da leitura do livro de Provérbios para que eu possa, estou até aberta aqui no meu livro de Provérbios, para que eu possa compreender por que a última página do livro de Provérbios, que é o Provérbios 31, porque foi falada sobre a mulher virtuosa. Então, sou mulher, busco ser mulher virtuosa na minha vida. A minha caminhada com Deus foi fundamental porque me deu essas bases para que eu entendesse a importância de ser uma mãe melhor, uma mulher melhor, sou mãe, né, uma filha melhor dentro da minha casa. E é um padrão. Só que a pastora disse assim: se você ainda não leu o livro de Provérbios, você não tem como compreender por que foi escrito a passagem sobre a mulher virtuosa. Então, ela aconselhou que nós voltássemos à leitura deste livro e a partir daí tudo daria sentido. Quando eu chegasse na passagem da mulher virtuosa, a minha visão, o meu entendimento seria mais abrangente. Então, foi o que eu fiz. E o livro de Provérbios, ele fala muito do início sobre a sabedoria, né? O livro de Provérbios, aliás, não é só no início, ele o tempo todo está nos alertando a buscar a sabedoria de Deus para nossas vidas. E colocando a sabedoria como a base fundamental da vida, da nossa vida, da vida do cristão, daquele que crê, né, que Jesus, ele através do seu Santo Espírito, né, ele abre o nosso entendimento para que a palavra possa trazer luz e vida. E a sabedoria, ela é a nossa capacidade de quê? Tem a capacidade de aceitação dos nossos pensamentos, dos nossos entendimentos, das nossas falhas, dos nossos erros, e a compreensão da luz da palavra de Deus sobre o que Deus tem pra gente, os planos dele, o propósito dele, a mente de Cristo sobre a nossa mente.
E essa capacidade de reconhecer faz com que eu tenha uma compreensão do que é certo e do que é errado. E entender que o ambiente ao que me cerca, ele pode ser instável, mas a sabedoria vai me fazer ser estável. Onde a minha visão sobre a ótica de Deus vai mudar todo ao meu redor. E ele diz assim, ele tem alguns pontos bem importantes aqui, e que ele fala que a sabedoria é a capacidade da gente reconhecer a diferença, né? A sabedoria é quando a gente entende o benefício da obediência. E a sabedoria, que é o próprio Deus, né, que nos direciona a entender que Ele já planejou tudo pra gente aprender. O ensino já foi dado e nós somos os seus alunos. E ele diz que as decisões, elas têm pesos. E nesses pesos, né, esses pesos que nós tomamos, muitas das vezes a gente responsabiliza Deus. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões tolas. Deus, Ele tem um futuro alinhado pra gente. Ele tá aqui, na palavra de Deus. As decisões desse futuro, tá tudo escrito aqui. Qualidade de vida, tá tudo escrito aqui, na sua palavra. Então, dos primeiros pontos, ele fala sobre a decisão de edificar a nossa fé, né? Edificar, edifício, construção, construir dentro do nosso ser, dentro do meu entendimento, do meu pensamento, no meu coração, a fé em Cristo Jesus. E a fé é algo que precisa ser edificado, construído, passo a passo, dia após dia, momento após momento. Então, esse momento é o momento que eu estou me edificando, construindo o alicerce de fé de Deus no meu coração, a presença dele dentro do meu interior, através dessa leitura, através desse momento. E a fé é uma decisão. Eu decidi, você decide, né? E através dessa decisão, nós vamos ter experiências. E essas experiências é algo que nos constrói coisas boas, né, que nos constrói um entendimento maior de que Deus só tem o melhor. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, Deus, ele é a nossa sabedoria. Ele é aquele que sempre nos amou de uma forma tão grandiosa, nos agraciou através do seu amor e através de Jesus deu a graça para que a gente pudesse ser salvo. Mas só que Deus, ele não é responsável pela nossa fé, pela minha fé, pela sua fé. Quem somos responsáveis? Nós somos responsáveis por nossas fé. Por que então a fé ela é tão importante? O que eu entendo? O que eu aprendi? A fé, ela é tão importante porque a fé é a única coisa que produz milagre. A minha vida, a tua vida, ela precisa de milagres. E esses milagres só acontecem quando nós acreditamos que o impossível pode acontecer. É acreditar que Deus está naquilo que o meu olho não vê, que o teu olho não vê, naquilo que o meu entendimento não compreende, que o teu entendimento não compreende, mas naquilo que Ele pode fazer. Mas para isso eu preciso conhecê-lo, compreendê-lo, buscá-lo de todo o meu coração. E a fé é o nosso alicerce, é o que vai nos sustentar na nossa caminhada com Deus. A fé nos diz que Deus, ele nunca está a par da nossa dor, das nossas lágrimas, que Deus nunca está distante dos nossos problemas. Ele está vivenciando tudo isso, mas ele precisa do momento exato para entrar. E é através da fé, da nossa busca.
A fé é a única voz que Deus vai ouvir, a voz que vem dentro do meio interior do teu coração, clamando a Ele, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. E como é que Deus resolve tudo isso? Como é que Deus faz sobre todas essas coisas? Ele vai construindo um novo caráter dentro do nosso coração, uma nova conduta através da sabedoria que nós vamos aprendendo e compreendendo. E Ele vai fazendo com que o nosso comportamento comece a mudar, porque a nossa vida começa a trilhar novos caminhos, nossas escolhas sejam outras, e tudo isso vai ter um resultado. A nossa personalidade também começa a mudar, a nossa exigência do que nós queremos começa a mudar. Eu me tornei filha do Rei. E isso faz toda a diferença, faz todo sentido. A palavra de Deus diz que o homem não é que o homem, minha perna tá dando cãibra, que Deus, Ele não é homem para que minta. Então, apesar de eu, ser humano, ter a minha natureza errada, que às vezes pode vacilar ou até mesmo cometer uma mentira, mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, porventura diria ele que não faria? Porventura diria ele que eu não alcançaria a sabedoria? Porventura diria ele que eu não falaria da sua palavra com sabedoria? Ou que não a cumpriria na minha vida ou na sua vida? Deus não é homem para que minta. Deus é homem para realizar. Deus tem uma única e absoluta vontade de ser acreditado. Que a gente acredite que Ele anseia ser confiado. Que Ele jamais quer ser duvidado. Que Ele é a nossa única fonte de esperança. Que Deus é a única fonte de sabedoria. Tudo que Deus planejou pra gente, pra mim, pra você, é para que a gente possa confiar nele, confiar nos planos dele e no propósito dele. A nossa parte nós vamos fazer, a parte de Deus já foi feita. Precisamos pedir que a fé que seja construída e consolidada no nosso coração, ela venha nos dar a compreensão de que Deus é como Deus é como um presente. Você recebe, é bonito, você abre, você fica tão deslumbrante com aquilo que foi te dado e que é teu para você usufruir da melhor forma. E é assim que Deus é nas nossas vidas. É o nosso grande presente, a nossa grande recompensa. E a nossa recompensa vem sempre do Senhor. Nós não podemos ter dúvida. A dúvida não produz milagre. A dúvida, ela nos afasta do propósito que é a fé. A dúvida faz com que nós vacilamos com a nossa fé, enfraquejamos. Então não devemos duvidar nunca. Devemos confiar, ser fiel a Ele, entender que Ele não vai agir na incredulidade. A dúvida produz incredulidade e Deus não age na incredulidade. Deus vai agir na fé quando eu e você crê que Ele é o Senhor de todas as coisas, que Ele é o provedor de todas as coisas, que Ele é a nossa força, a nossa fortaleza e o socorro presente nas horas das angústias, que Ele é o nosso galardão em tudo. O Senhor é a nossa esperança de vida. E que, apesar de passarmos às vezes momentos
que, como nós cristãos falamos, passando pelo deserto, nós não devemos ser desacreditados, porque no deserto nós estamos desamparados. O deserto tem algo para nos ensinar. E o deserto, nós não devemos alimentar a dúvida, nós devemos alimentar a fé. A dúvida, ela faz com que Satanás seja autorizado a contra-atacar a gente nas nossas vidas. E Deus não, a fé é a nossa proteção. A fé ela vem quando a gente ouve a palavra de Deus. A fé, ela vem pela confiança de Deus nos nossos corações. A fé, ela é ativada através de um comando de voz. E esse comando de voz, ele está dentro da gente, através da presença do Espírito Santo de Deus. E essa voz, a liberação da certeza dessa presença viva, que é a presença gloriosa do Espírito Santo, faz com que eu escute, viu, as promessas de Deus para mim, que eu compreenda os ensinamentos do Pai, que eu confie nele, confie que eu fui salvo grandiosamente, poderosamente por Jesus, e que o Filho de Deus está na minha história. O Filho de Deus está presente. E o Filho de Deus é poderoso demais para agir infinitamente sobre todas as situações. E que liberar essa palavra de fé é a liberação do milagre. Sabendo que se eu confesso com a minha boca o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, dentro do meu coração, do meu interior, ali a presença de Deus começa a se fazer presente, porque Deus faz o quê? Ressuscita os mortos. Então ele vai ressuscitar o que está morto dentro de mim, para que eu venha ter vida de Deus, a vida abundante que Deus nos deu. Essa é a justiça de Cristo, essa é a justiça do Pai. Se a minha boca confessa, faz essa confissão, é a confissão de salvação. E nessa confissão de salvação, o reino de Deus começa a habitar em mim. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir é o que eu faço falando com Deus e ouvindo o que eu estou aprendendo através desse livro que eu ouço, nas ministrações, nos vídeos que eu escuto, nas músicas que eu escuto, e o que você está fazendo, me ouvindo. A fé, ela vem pelo ouvir. E Deus nos deu a capacidade de confiar nas suas palavras. Deus, ele aumenta a nossa fé. E é todas as manhãs que eu escuto a palavra de Deus, todas as manhãs que você escutar a palavra de Deus, ele entra e ele determina o que vai entrar e o que vai sair das nossas vidas. Eu, na realidade, vou ter a decisão. Se eu acordo e declaro o meu dia a Deus, eu estou determinando o que vai entrar e o que vai sair. Então, entrou a presença do Espírito, né? E sem Deus, eu estou decidindo outras coisas entrarem na presença. Então, esse é o momento da entrada da presença de Deus na minha vida, na tua vida. E essa entrada fala-se do que? Deslocamento. Eu me desloquei para buscar o Senhor. Você está se deslocando para ouvir o que eu estou falando. E esse deslocamento, ele produz fé. Ele é a fé que nós estamos pedindo para entrar. Decisões que devemos tomar sem medo, com fé. Edificar nossa fé, alimentar nossa fé, entender que a nossa mente tem que estar voltada à palavra de Deus, fixar isso na nossa mente, tirar todas as dúvidas, confiar em cada palavra que a gente lê, que ouve da palavra de Deus, e ser ouvido pelo Pai, falar com o Pai, né? Ser ouvido pelo Pai e ter essa conversa verdadeira e direta com Ele, dizendo: eu sou teu filho, eu sou tua filha, meu rei,
eis-me aqui, para que seja feita a tua boa, perfeita vontade. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Que essa palavra venha abençoar a tua vida, a minha vida, e que a gente saia daqui com a certeza de que a fé, ela decide as nossas experiências de vida. Vou citar aqui as 10 maiores diferenças que ele cita no livro sobre a fé. A fé é a única voz que Deus respeita. A única dor de Deus é se ele for duvidado. E se sua única alegria é o quê? Ser acreditado. Deus quer ser acreditado. A dúvida, ela produz tragédias. E a fé produz milagre. A dúvida dá dor. A fé produz milagre. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é o comando da voz de Deus.